News. Estamos de volta, 11 horas e 31 minutos, uma ótima manhã para você. Eu queria falar aqui uma prestação de serviço. O seu Nelson Galdino, ele precisa de doação de sangue, tá? Você que é doador de sangue, procure pelo Hemocentro, tá? Qualquer tipo de sangue, ele está internado, né? E precisa de sangue. Nelson Galdino, procure pelo Hemocentro, você que é doador, né? E, por favor, fale o nome dele, tá? Estamos ao vivo no Facebook, estamos também à disposição aqui no WhatsApp, tá certo? Deixa eu apresentar a nossa convidada, feliz com a presença dela, ela é psicóloga. O nosso tema hoje, nós vamos falar sobre as constelações familiares e também sobre o coaching, né, que tem um foco mais organizacional. Daphne Rajab Cardia, Isso mesmo. Bom dia. Que honra recebê-la aqui. Seja bem-vinda, Daphne. O prazer é meu, fico feliz com o convite. Bacana, são temas extremamente interessantes, né? Eu costumo falar para todo psicólogo que vem aqui, Daphne, que vai chegar um momento da vida de todos que todo mundo tem que ter um psicólogo. Sim, né? É o ideal, né? Seria a profissão do futuro cada dia mais. Cada dia mais, né? A Organização Mundial de Saúde disse que a depressão vai ser a doença que mais vai incapacitar mentalmente a população até 2020. Então você vê a necessidade que a gente tem, porque a gente vive num mundo hoje e que você não é voltado para falar sobre si, para suas questões, é só produção. Só produção. Você não tem tempo. A gente não tem tempo, às vezes, de parar e pensar até nos nossos problemas. Sim. Não é? Isso exatamente. Gera depressão? Então, não a depressão, isso gera transtornos como angústia, ansiedade, depressão. E às vezes você começa a fazer máquina de uma maneira mecânica, como se fosse uma máquina, e deixa de pensar qual é o sentido disso. Qual a razão da minha vida? Qual a minha missão de vida? Qual a minha existência? Isso a gente trabalha muito no coaching, que você vai com um processo dirigido, né? Então, assim, as perguntas filosóficas. Por que eu tô aqui? E se eu morresse amanhã? Qual foi o legado que eu deixei? Então, isso começa a mexer com o seu sistema de crenças, significados e valores. Isso é muito trabalhado no coaching mesmo. Isso é muito trabalhado no coaching. Eu quero falar sobre esse tema. Deixa eu brindar aqui a sua presença. Sucesso, saúde. Muito obrigada para todos nós. Seja bem-vinda. Explica pra gente, qual que é a função do coaching? Então, o coaching, ele vem do termo, esse termo coaching, ele vem, né, da língua inglesa. Sim. E traduz cocheiro. O que é o cocheiro? A pessoa que te leva de um ponto A a um ponto B. O estado que você tá até o estado que você quer alcançar. Então, a gente trabalha com alta performance. A gente estipula uma meta, são 10 encontros. Então, mais ou menos dura 3 meses. O que daqui a 3 meses você quer mudar na sua vida? E aí a gente começa a trabalhar a alta performance. E aí a gente vai desmistificando as razões pelas quais você não consegue atingir aquele objetivo. Por exemplo, eu fiz regime várias vezes e não consigo emagrecer. Por quê? A gente começa a trabalhar o significado da comida. Em que momento da sua história você associou a comida, por exemplo, com prazer, ou com felicidade, ou com outra coisa. Tem gente que busca isso, até dentro da ansiedade. Eu vou partir pro alimento, eu vou partir pro chocolate, por aí vai. Qualquer vício que você tenha, Paulo, é uma compensação. É um buraco interno que você está querendo preencher usando alguma coisa externa. Então você vai na raiz. E aí eu brinco, né? Porque eu falo que eu sou coach de alma, né? Isso é a minha existência, a minha vocação, e eu sou psicóloga de formação. Então, assim, a gente começa a trabalhar no coach. Deu algum nó, a gente viu que o buraco é um pouco mais sério, mexeu muito no emocional, desestabilizou, a gente vai pra terapia. Da terapia a gente consegue trabalhar alguma coisa. Tá difícil, vamos pra constelação familiar. Então você faz um combo. Tem um leque ali, um combo. De algum jeito a gente resolve. Pelo menos a gente ajuda e melhora a situação. Esse lance, Daphne, até pegando um gancho na sua fala, esse lance de ir até a raiz, tem a ver com a constelação familiar? Muito. Muito a ver? Muito a ver. A constelação familiar, ela fala de uma profundidade muito maior. Explica ela fala o que é a constelação familiar. A constelação familiar é uma técnica que ela foi desenvolvida por Bert Hellinger, que é um alemão. E aí, essa técnica foi trazida, baseada no estudo de grupos das tribos sul-americanas, né? Sul-africanas, desculpa. As tribos Zulu. Então, ele teve lá, ele era missionário, psicólogo, e ele começou a observar que em todos os sistemas, naqueles grupos, existiam 3 leis. São os 3 princípios, as ordens do amor. E se essas leis não estivessem funcionando em qualquer sistema, seja ele família, empresa ou em qualquer grupo que você esteja, que você pertença, isso vai causar desequilíbrio. E aí isso vai ser repetido de geração em geração.
Então essa é uma técnica que envolve coisas super, super sérias. Na empresa você aplica hoje está sendo muito usado no meio jurídico. Tem juízes que estão aplicando em 11 estados do país. Eles aplicam a constelação familiar na mediação de conflitos. Então, assim, o juiz pega todos os casos do mês que vão ter audiência, convida para uma constelação familiar. E as pessoas, vendo a constelação que ele faz do outro, ela toma consciência do seu problema, porque os problemas se repetem. Tem a ver com o antepassado mesmo? Sim, tem a ver com padrões que você repete das gerações anteriores. Do seu pai, sua mãe, seus avós. E isso vai sendo passado se você não limpa o campo. É impressionante que tá todo mundo parado ali na redação, olhando pra TV e ouvindo você falar. É tá muito diferente esse tema, Tá todo mundo aqui, né? parado. Né? E eu tenho certeza que o pessoal de casa também tá acompanhando. É um assunto interessante. Todo mundo tem uma pitadinha disso aí, pode ter certeza. Ah, todos nós temos. A nossa formação da personalidade, Paulo, ela é feita até os 7 anos, que o cérebro está se formando. E aí é aquela questão, o que você aprendeu até os 7 anos? A gente não lembra. Eu não lembro. O que eu vivi com 1 ano, com meses, com 2 aninhos, com 3. Só que aquilo fica tão gravado na gente que inconscientemente a gente reproduz. E aí no coach a gente acessa um pouco isso para saber para fazer a reprogramação mental, para você atingir o seu foco. E na constelação você vai isso muito mais profundo. Tem como, seria uma espécie de mudar mesmo a personalidade que foi formada até os 7 anos? Seria Sim, mais ou menos isso? Os bloqueios da personalidade. Os bloqueios. Porque a personalidade a gente não transforma assim, né? Mas os bloqueios, os padrões de comportamento que estão ali arraigados, e você não sabe por quê. Às vezes você vê numa constelação, por exemplo, né? Eu estou reproduzindo comportamentos que o meu pai fazia, por exemplo. Mas, gente, eu jurava pra mim mesma que eu não ia fazer igual, e estou fazendo. Eu quero ensinar a pessoa a não fazer isso. Isso, mas eu tô fazendo. Aí você fala assim, por quê? Inconscientemente, o amor ao seu pai, que é o amor cego, faz com que você reproduza aquilo como se fosse uma forma de fidelidade ao pai. E você vê isso muito claro nas relações familiares. E quando a gente olha com esse olhar, Paulo, é muito engraçado. Porque você começa, sabe aquela Matrix? Você começa em qualquer relação que você tá na família. Às vezes eu falo, Daphne, para. Você não tá aqui com esse olhar. Você tá simplesmente como pessoa participando, né? E você começa a ver as coisas de um outro jeito. Você entende melhor. Você para de julgar. E você começa a entender e ver como você ajuda. Que é o ideal na relação humana. Você entender que você não tem que ficar julgando o outro, aproveitar o melhor que o outro pode dar, as habilidades e as limitações, você auxiliar para que ele se desenvolva. A formação da personalidade que você falou, isso é comprovado já cientificamente? Isso, é na psicologia, a gente estuda isso. Freud já trouxe isso, né? Comprovado. A personalidade se forma até os 7 anos. Então, tudo que você aprende quando criancinha, você reproduz. Aquilo são os valores que você leva. Depois você vai só moldando, depois do 7, né? Você dá um ajustezinho ou outro, mas os valores que você forma até o 7 são os que você carrega pro resto da sua vida. Ele fica impregnado, literalmente. Você imagina um cérebro em formação. Tudo que tá ali, acabou. É aquilo que vai te direcionar. Vamos falar de metas. A Daphne citou aqui com relação ao trabalho de coaching, e é importante você que está nos assistindo agora, de repente você fala, poxa, Paulo, eu tenho uma meta aqui. Eu quero atingir isso até o final do ano, até daqui a 2 meses. A Daphne já falou que o coach serve para isso, né? Você senta, faz um trabalho com ela, né? E com todos os profissionais que atuam nesse segmento, né? E isso é direcionado. Isso serve para a área profissional, para a vida pessoal, para tudo. Para tudo. Tô estagnado no meu trabalho, preciso melhorar, não consigo sair do lugar. Quero uma promoção, eu preciso desenvolver habilidades que eu não tenho. Eu também tenho formação em MBA em gestão de pessoas pela FGV. E eu trabalhei muito tempo em empresas. Então, eu fazia parte de capacitação e desenvolvimento de lideranças. E o coaching, ele veio como, assim, o treinamento máximo que você pode fazer de alta performance no indivíduo. Hoje, é a ferramenta que você tem para desenvolver pessoas que trazem mais resultado. E você faz isso como se fosse um coaching coletivo. Você reúne os funcionários, os líderes da sua empresa e você começa a trabalhar um coaching coletivo. E você consegue os resultados que você quer. O que esse colaborador precisa? O líder vem falar com você, eu tenho dificuldade porque a minha gestão, eu sou muito companheiro, eu sou muito colega, eu tenho dificuldade de cobrar, por exemplo, o resultado da minha equipe. A gente vai começar a trabalhar. E aí a gente vai acessando com ferramentas. A sessão de coach, ela dura pelo menos 1h30. Então é completamente diferente do tradicional. 1h30.
E nessa 1h30 você faz sempre uma ferramenta. Então você tem aquela meta do processo e cada semana você vai ter uma tarefa. E o coach é o personal. Ele vai ficar com você assim, manda mensagem todo dia. Aquela meta você tá fazendo, fez hoje, teve dificuldade, como Legal. é que foi? Tudo pelo aplicativo isso aí? Vai pelo WhatsApp? Vai pro WhatsApp, me manda uma foto, eu quero ver se aquilo mesmo deu certo, se tá com dificuldade. Por quê? Se você não acompanha a pessoa, ela desiste, ela desmotiva. Porque como começa a ser difícil, ela para de fazer. Se ela já tem dificuldade naquela meta, porque para ela é difícil fazer sozinha. Então o coach ele é um trabalho personalizado. Eu desenvolvo ferramentas de acordo com a sua meta. Com a sua personalidade. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um probleminha ali, cada um tem um tem uma bloqueio. questão, porque o significado que a gente dá, isso para mim é uma caneca. Para você pode não ser uma caneca, para você é uma alça que tem um recipiente aberto, entendeu? Cada um olha para a realidade e entende de uma forma diferente. E a grande questão é você olhar pro entendimento da realidade. Em que momento aquilo está te atrapalhando. E aí a gente vem com técnica de PNL, que é a programação neurolinguística, para ressignificar, para trabalhar a crença limitante. Você trabalha com a programação neurolinguística também? Sim, dentro do coaching. Dentro do coaching. A metodologia do coaching ela é formada com base em vários autores. Por isso que eu digo que é a ferramenta mais eficaz que a gente tem hoje. É a mais completa. É a mais completa, porque você usa técnica de programação, você usa psicologia comportamental, cognitivo-comportamental, você vai lá em Erik Erikson, na hipnose, que fala da questão da vulnerabilidade, de você se conectar com o outro. Então não é uma coisa que é simplesmente assim, você vem, eu te atendo, acabou. Não. Eu me conecto com você. Durante aqueles 3 meses, o meu resultado é o seu resultado. Eu vou conseguir enxergar onde estaria o meu bloqueio. Onde que tá o nó? Onde que tá o nó? Exatamente. E olha como tem nó nessa nossa vida, hein? Pelo amor de Deus, né? São muitos. Todos nós temos. 1h30 dura uma sessão? Dura uma sessão. Uma vez por semana ou é ou de por semana acordo? ou quinzenal. O ideal é por semana, por quê? Porque como a nossa meta é curta, a gente tem prazo e é isso que é o legal. Eu vejo o resultado acontecer. Então, cada semana você vai ter uma tarefa diferente, você vai me trazer um resultado, você vai se trabalhar de algum jeito, eu vou te acompanhar. A gente faz uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de autoconhecimento. Cada sessão tem uma, então são 10 ferramentas diferentes. Então, a gente vai e eu vou, digo isso enquanto profissional de coach, enquanto psicóloga, eu vou até onde você está disposto a ir. Por quê? Da profundidade que você suporta, a profundidade que você está disposto a mexer. Então, se você quer ficar só assim, naquele nível mais superficial, e tá tudo bem. É isso que eu quero fazer, eu quero ser mais organizado, eu tenho dificuldade de organização. Beleza, a gente trabalha, a gente treina, a gente cria método. Mas se você quiser aproveitar o processo, cada sessão você tem uma ferramenta. E cada sessão você se descobre um pouco mais e pode melhorar em algum outro aspecto da sua vida. São 10 sessões? São 10 sessões. 10 sessões para atingir uma meta. Para atingir aquela meta. Aquela meta. Determinada, com indicador claro. Quero ser mais organizado. Isso não me diz nada. Qual é o indicador? Como que eu vou saber que em 3 meses você atingiu o seu processo e eu também? Porque o meu resultado depende do seu. Aí você vai me falar, então eu quero manter todas as minhas roupas organizadas, minha mesa de trabalho tem que estar habitável. E aí você começa a desenvolver metas claras. Tem gente que tem isso aí, né? Sim. Eu não consigo manter nada no local, não consigo manter nada organizado. E aí, vamos lá, né? A dica, né? Por que está sendo tão difícil manter a organização? O que internamente está desorganizado que você não consegue fazer a sua rotina, fazer o seu espaço ser organizado? Diz de uma dificuldade interna, de alguma organização interna sua que precisa ser melhorada. Gente, extremamente interessante, né? Que tema bacana. É claro que pelo menos eu imagino, Daphne, a pessoa ela aprende a seguir ali ponto a ponto, né? Porque você vai acompanhando, você vai cobrando da pessoa, Eu falo, gente, né? ó, Você não daqui dá a 3 sucesso pra pessoa, meses não. a gente tá como se fosse um casamento. Eu tô com você todos os dias, eu tô te mandando mensagem. Se tiver dificuldade, você me manda áudio. Nos intervalos dos meus atendimentos eu respondo. E quando a pessoa atinge esse objetivo? Atingiu o objetivo? Ótimo. Quer outro? Vamos para outra etapa? Quer outro? Qual seria o outro agora? Qual é o próximo nível? O que mais a gente pode fazer para agregar? Porque a nossa vida, ela tem uma infinidade de áreas. Só que comumente a gente faz. Exemplo, a minha área financeira tá ruim, então eu generalizo. Então minha vida toda é ruim, meu Deus, o que eu faço? E aí você entra no vitimismo. Quando você começa a olhar assim, quais são as áreas da minha vida?
meu casamento, meus filhos, minha vida profissional, minha vida financeira, minha saúde, meus amigos. Você começa a expandir a sua consciência. Então, você abre a mente. Quais os papéis que você desempenha? Gente, a gente tem vários papéis. A gente é filho, a gente é... alguns, né? Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou coach, eu sou consteladora, eu sou psicóloga, eu sou pessoa, porque eu preciso cuidar de mim enquanto pessoa. Então, que papel que a gente tem hoje que está mais em defasagem e o que a gente podia fazer para melhorar? E aí a gente começa... Tô me dedicando muito? Eu tô trabalhando muito. Então, meu casamento tá mal, mas tá mal por quê? Será que é porque eu não tô me dedicando? O quanto que eu poderia? Que ação que eu tô fazendo para ter resultado naquela área? Entendeu? Então, é um bichinho que te morde. E aí você fica assim o tempo todo. Depois que você faz você fala assim, meu Deus, eu tive tanto resultado. E aí você começa a levar aquilo para as outras áreas da sua vida. A constelação familiar, o atendimento, ele é baseado no coach também? Não. O tempo é diferente, tudo é diferente. A constelação familiar é um outro processo. Enquanto a gente tem o coach, que ele tem um método, tem uma duração, é o racional, é o consciente, vai que eu te acompanho, a constelação é completamente diferente. É um método que é difícil que eu vou falar, ele chama fenomenológico existencial. Por quê? É um método que você não explica. Você vivencia e você lida com o fenômeno, como ele se mostra. Então, é completamente diferente. Uma constelação não tem tempo para durar. Você faz uma constelação para determinado problema, as pessoas vão, desempenham aqueles papéis das pessoas envolvidas naquele problema. E aí, a partir daquilo, você também não comenta depois. Aquilo você organiza o campo, você põe cada pessoa no seu lugar, no seu papel e ponto. Você não fala mais daquilo, ninguém comenta. Você deixa a questão agir dali a um tempo. E o legal de você fazer a constelação como uma psicóloga, porque às vezes fazendo isso, não que qualquer pessoa que tenha formação possa fazer, não estou dizendo isso. Sim. Eu estou dizendo que é legal fazer com o psicólogo, porque se também desorganizar alguma coisa ali for muito profunda, o psicólogo consegue te dar esse suporte depois. Tem gente que sai muito abalado, porque mexe com questões muito fortes que você nem sabia que existiam, né? Consegue chegar nesse ponto? Sim. A gente muito chega. Profundo. É muito profundo. Então é uma coisa que é difícil até de explicar. Eu brinco que eu falo assim, a gente explica o inexplicável, porque não é um método racional. Não é aquela coisa que você fala assim, tô com dor de cabeça? Toma um Tilenol. Não é uma coisa metodológica. Tem a causa e a consequência, não. Você vê o que acontece. Você consegue chegar naquele ponto que te trava em determinados momentos. A origem do problema. E Exatamente. muita gente acha que é impossível chegar nisso. Então, é essa a questão. Você acha que é impossível? Não é, gente. Não é impossível, não é viu, impossível. gente? Tem a não solução. É comum, né? Porque as pessoas não falam disso, né? Com muita facilidade. Você vê muito mais programas que trabalham o racional, o objetivo, o prático. Sim. As questões mais emocionais, mais subjetivas, as pessoas não estão acostumadas a falar, né? E é aí que tá a raiz do problema. E você compartilha desse meu pensamento também, que vai chegar um dia que todo mundo tem que ter um psicólogo ali, tem que ter um coach. Na verdade, é a profissão do futuro, né? É a profissão do futuro, com certeza. As pessoas precisam começar a olhar para si. Porque a raiz de tudo tá aqui dentro, tá no coração e tá no cérebro de cada pessoa. Ô, Daphne, e a gente, na verdade, o ser humano, ele vai ficando sem tempo. A gente vai pegando tanta coisa, vai fazendo tanta coisa. E você falou, a gente é pai, é mãe, é profissional, né? E o dia passa gestor, tão rápido, é tudo. E se você não para e faz um quadro de horários assim, gente, tá... Qual é o tempo que eu vou me dedicar àquela coisa? Aí você se cobra, porque você fala assim, eu fico pouco tempo com meu filho, mas eu não passo um tempo de qualidade, porque quando eu tô com meu filho, eu tô respondendo mensagem de trabalho, ou eu tô resolvendo alguma coisa com a minha família de origem, ou com os meus amigos. Então o tempo que você tem, você também não tem qualidade. E aí você se culpa depois. Eu sou um péssimo pai, eu sou uma péssima mãe. Porque meu filho estava querendo mais atenção e eu não dei. Você entende? Então, quando você começa a olhar claramente tudo, faz um quadro, determina as coisas, como que a gente vai organizar, você consegue viver o aqui e agora. Então, quando eu estiver nesse horário, eu estou completamente presente. O horário do Facebook é o horário do Facebook. O horário do filho é do filho, de trabalho é de trabalho. Então você põe cada coisa no seu lugar. Gente, é difícil demais fazer isso. Não é, eu te garanto. Não, precisa de ajuda profissional. Eu garanto que a gente consegue. Eu juro que eu já consegui fazer isso em um determinado momento da minha vida, mas hoje eu tô fora. Nós vamos conversar daqui a pouco, viu? Vamos. Nós vamos conversar daqui a pouco, mas vale muito a pena, né? A ajuda profissional é o que a gente precisa hoje, gente. Precisa buscar essa ajuda realmente com profissionais, né, que
conhecem realmente do assunto, porque a gente tem que organizar. E a organização ela é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal, né, profissional e por aí vai, né, Daphne? Por aí vai. Se você não organiza, gente, você mete os pés pelas mãos e depois você se atropela. O excesso de informação também acaba, de certa forma, né? O tempo todo. Gente, o que é um WhatsApp e um Facebook na sua vida? Meu você tá Deus. trabalhando, o negócio apita, pronto. Vou atender ali. Então, você fica desnorteado, você se perde no meio de tanta informação. Um dos meus grandes sonhos hoje seria acabar com o celular, viu? Um dos meus grandes sonhos. Aí eu queria ver como que a Daphne ia falar com a gente depois. Não ia dar, gente. Eu vou cobrar vocês, mandar uma cartinha, um telegrama, vou na casa de você e falo, fulano, vamos. Teríamos que voltar pra época do telegrama. Aí volta pro telegrama. Ele ainda é usado, mas muito pouco. Essa semana eu estive no correio, até fiz essa pergunta pra atendente. Ela falou assim, ó, usam muito pouco, mas usam ainda. Nossa, usam ainda? Que legal. Ainda há esperança, então. Gente, a nossa convidada foi a psicóloga. Olha, sensacional o bate-papo aqui. Sensacional. Daphne Rajab Cardia. Falamos sobre constelação familiar e coaching também. Ô Daphne, você vai voltar mais vezes aqui, não tenho dúvidas disso. Com certeza, tô aberta a convites. E aí eu queria aproveitar também, Paulo, se a gente tiver aí pessoas interessadas, né? Os ouvintes que estão mandando mensagem, perguntando. Se você quiser sortear, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu vou sortear 2 sessões bônus de coaching para as pessoas interessadas. Você sorteia, por favor, e depois você me encaminha para conhecer como é. E depois ver se gosta ou não. Porque a gente fala, e aí vivenciar é outra experiência, né? É uma outra experiência. É uma outra experiência. Tá, joia. Ô Daphne, vamos fazer aqui. Muito obrigado pela presença aqui. Muito honrado com a sua presença, viu? Muito obrigada. Gente, hoje tem o Plantão 47, ao vivo, destacando, claro, a ação da Polícia Civil na cidade de Machado. Um pente fino em Machado desde o início da madrugada de hoje. Mais de 160 policiais, né, com prisão, apreensão de drogas, né, armas, fizeram literalmente uma faxina na cidade de Machado hoje, até o helicóptero da Polícia Civil. Vamos destacar lá no Plantão 47 outras coisas também que acontecem aqui em Poços de Caldas e na região. Eu volto amanhã às 8 horas, amanhã é sexta-feira em Chico Azuero. Amanhã é sexta-feira, 8 da manhã, comandando aqui o Bom Dia Difusora, às 11 sempre no Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo! Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.